convidamos cada um dos presentes a elevar seu pensamento a Deus, acompanhando a prece que será proferida pelo presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Pinheiro Clay Filho, rogando a Jesus a proteção e o amparo indispensável ao bom andamento da nossa programação. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter na sua paz. Antes da nossa prece, não poderíamos deixar de registrar o nosso agradecimento mais uma vez ao nosso Divaldo Pereira Franco por ter se disponibilizado a vir ter conosco neste ano de 2020. Estamos já entrando em contagem regressiva para que possamos comemorar no ano que vem, no ano de 2021, os 70 anos da primeira vinda de Divaldo ao Ceará. Fato ocorrido no dia 13 de outubro de 1951. E desde o ano 2000, portanto, há 2 décadas, porque Divaldo, para quem não sabe, é cidadão fortalezense desde 1979 e cidadão cearense desde 2010. Desde o ano 2000, Divaldo tem, demonstrando o seu amor por nós cearenses, como cidadão cearense, vindo ao Ceará anualmente, não obstante as dificuldades do caminho, os problemas de saúde, esse amor acendrado que ele tem para com os espíritas da Terra Berço, de Bezerra de Menezes e de Viana de Carvalho. A você, Divaldo, de coração, mais uma vez, em nome da família espírita cearense, o nosso muito obrigado. Senhor Jesus, mestre, amigo, companheiro de todos os momentos, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é concedida de podermos aqui estar reunidos sob tua tutela e inspiração, a fim de participarmos de um encontro como este, em que teremos o ensejo de ouvir, através do nosso querido Divaldo Franco, as mensagens alusivas ao teu evangelho, à tua boa notícia e à tua trajetória luminosa no orbe terrestre. Permite, Senhor, que tudo quanto aqui pudermos assimilar, mercê de tua bondade sem limites, nós possamos tomar como incentivo, como estímulo ao prosseguimento das nossas pelejas, as nossas lutas cotidianas, a fim de mantermos sempre a esperança que a doutrina espírita, o Consolador outrora por ti prometido, propõe a todos nós. Que o nosso encontro possa, pois, continuar a transcorrer nesse clima de serenidade, de concórdia e de harmonia. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Há mais de 60 anos, o médium e tribuno espírita Divaldo Pereira Franco, pleno de júbilo, de esperança e de fraternidade, vem se dedicando com abnegação ao ideal da divulgação do Espiritismo, esparzindo bênçãos, congregando os corações e unindo-os a Deus. Divaldo Pereira Franco é, para nós, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, levando a bandeira da doutrina dos Espíritos a milhares de almas dentro e fora de nosso país. Nessa noite, nosso convidado abordará o tema Jesus, a luz do mundo, para ouvir suas palavras que nos trazem alento e esperança. Passamos agora, neste momento, o comando da nossa noite através deste seminário abençoado ao nosso querido companheiro Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web Rádio Fraternidade, nossos votos
de muita paz. Em uma análise histórica, o Durand, escrevendo a respeito da humanidade, em uma obra constituída por 40 volumes e assessorado por 40 historiadores, no pós-fácil, assevera que a humanidade não aprendeu nada. Nestes quase 7.000 anos de ética, de cultura, de civilização, a sociedade terrestre tem repetido os mesmos erros. A maior parte de todo esse tempo foi vivida durante guerras calamitosas. Desta forma, não se pode avaliar que a lei do progresso seja resultado da convivência entre as nações. E assevera ainda o notável historiador que a humanidade somente avançará através das lágrimas e dos sofrimentos, porque a sua belicosidade, seu instinto de preservação da existência física, induzem a criatura humana à competição, à luta, às manifestações da barbárie que ainda lhe permanecem no sentimento íntimo. Em uma análise perfunctória, parece que o grande historiador tem razão. Se examinarmos a humanidade há pouco, aproximadamente há 2.200 anos, observamos que o homem e a mulher eram então os lobos da própria criatura humana. E que a dominação arbitrária por intermédio da guerra era, quiçá, a mais alta demonstração do poder. E passam pela nossa mente. No Ocidente, por exemplo, o pensamento grego, desde o século V de Péricles, quando a humanidade despertou para a filosofia que iria desabrochar de imediato em Sócrates, Platão e Aristóteles. Nada obstante, os pré-socráticos, como Anaxímenes, Anaxágora e outros, haviam tentado estabelecer diretrizes éticas para a felicidade da criatura, sem o êxito. E enquanto Atenas pensava nas 7 artes fundamentais, Esparta, seu estado congênere, lutava pela supremacia do poder temporal. Se avançarmos um pouco, mais ou menos na região do mar Mediterrâneo, no norte da África, iremos ver as grandes civilizações que surgem e que desaparecem, atualmente representadas em escombros, em cuja sombra o vento calcinante do deserto sopra. Recordaríamos dos grandes vultos que fizeram o planeta tremer por um momento. Alexandre Magno, da Macedônia, Aníbal, o cartaginês, Simeão, o africano, e ao mesmo tempo florescerem as grandes civilizações denominadas do Levante, hoje destruídas pelas guerras.
o Irã, o Iraque, a Síria. E vemos que eles passaram como tropel devastador, deixando somente nas páginas esmaecidas da história o fracasso do poder temporal. Mas nesse ínterim do Lácio, a região pantanosa, onde se refugiavam ladrões e bandidos, surgir, mais ou menos 650 anos antes de Jesus, toda uma cultura que dominaria a terra por vários séculos. Desejamos referir-nos a Roma, ao grande império que, nascendo no Pantanal, transforma-se em cidade futura a partir do rapto das Sabinas, em uma atitude devastadora e criminosa. E em breve, aqueles dias fazem-nos lembrar muito que estamos em dias semelhantes. O poder temporal, a ilusão do prazer, a ganância, a cultura estética, a ética de Platão, mas, ao mesmo tempo, a loucura das paixões, que vem mantendo a criatura humana nas largas faixas do instinto, na posse, no ego e na alucinação. Deslumbramos-nos hoje com as notáveis conquistas do macrocosmo, entes verdadeiros enigmas que a superstição adornava de fantasias. Mas hoje, 6 trilhões de galáxias cantando as glórias do universo. No sentido oposto, a penetração na intimidade das micropartículas, chegando ao campo maravilhoso da energia, sem que haja, no entanto, aquela paz tão anelada pela cultura dos tempos e a decantada fantasia da felicidade, através da literatura, da arte, das conquistas do pensamento. E nesses dias tumultuados que invadem a Terra, dá-nos a impressão daqueles dias que precederam ao nascimento de Jesus. Roma havia estendido as suas águias praticamente pelo mundo conhecido, e o sol nunca deixava de estar brilhando sobre terras romanas. Era impossível governar esse povo que dominava gentios e aqueles que estenderam as suas asas culturais por detrás das imensas muralhas defensivas dos guerreiros ambiciosos. É nesse momento, mais ou menos por volta de 50 antes de Cristo, que o Senado de Roma percebe que naquele momento de fastígio, o mundo romano poderia cair em decadência de um para outro momento, por falta de governança. E o Senado tem uma ideia: fazer que a governança seja realizada através de um triunvirato, de 3 homens célebres, que, saindo das colinas gloriosas da capital, pudessem assentar os seus arraiais em diferentes pontos do mundo, mantendo a hegemonia do mundo. E é nesse momento que aparece a figura especial de Caio Júlio César. Esse homem da chamada Casa Júlia,
apresenta-se como um verdadeiro nobre na cultura, na literatura, mas também nas artes militares. Enquanto ele escreve As 4 Idades, ele pensa na travessia do rio Rubicon para conquistar o mundo. E as legiões partem de Roma e agora devem assentar as suas dominações nas terras mágicas do Egito, em pleno deserto, próximo ao Saara. E Júlio César, como primeiro triunviro, faz-se acompanhar de 2 outros nobres cidadãos. Pompeu, que era seu parente, casado com sua irmã, e Casso. Eles agora partem para a guerra e para o poder. E César, passo a passo, vai dominando o mundo, até fazer que a terra dos faraós caia-lhe nas mãos prodigiosas. E quando estava no momento mais nobre das suas batalhas, a faraona dominante, casada com o próprio irmão, segundo a tradição egípcia, conquista-o através de uma beleza exótica, bem diferente dos padrões do belo da atualidade. E a terra treme quando o primeiro triunviro declara que ele já não era mais uma criatura humana, ele era divino e se acreditava descendente direto de uma das deidades espirituais. O Congresso, como sempre acontece, estava em momento muito difícil. Os senhores senadores, apesar da diferença política daqueles para estes dias, em que o Senado representava a dignidade do povo, e homens que se celebrizaram pelos valores éticos, pela cultura, pela sabedoria, verdadeiros conselheiros para manter a massa, esse Senado encontrava-se em inquietação. Porque Júlio César era casado em Roma com Calpurnia, mas apaixonado por Cleópatra, tornara-se pai. E agora visitava Roma para trazer o espólio daquele povo conhecido há mais de 700 anos, das grandezas faraônicas, desde Ramsés I. E quando ele chega a Roma com toda a pompa, e o patriciado se adorna para as festas que celebravam a grandeza de Roma, Calpurnia, sua mulher, tem um sonho curioso. Ela sabia da sua ligação ilícita com Cleópatra, que o acompanhara a Roma. Ele desejava apresentar a escrava, porém na condição de imperatriz. E no momento em quando ele desperta, a esposa devotada e amiga lhe diz: César, não vás hoje ao Senado. Eu tive um sonho que a tua vida corre um perigo iminente e que não deves, por isso mesmo, apresentar-te no Senado. Mas ele, filho dos deuses, sorri da ingenuidade da mulher e parte com toda a opulência. Ao chegar próximo ao Palácio de Mármore, um ancião, daqueles que examinavam as estrelas para falarem sobre os destinos, diz-lhe timidamente: César, recorda-te dos idos de março. Era uma premonição. E quando ele vai subindo a escadaria de mármore, sai de detrás de uma das colunas Brutus, que passava como seu filho natural.
abraça-o e naquele abraço traiçoeiro apunhala-o pela primeira vez. Logo, os demais senadores acercam-se-lhe e o apunhalam mais de 30 vezes, assassinando o homem que, de alguma forma, governava o mundo. É curioso notar que, naquele instante, a humanidade deve iniciar um périplo diferente na história dos tempos. Porque Cleópatra foge de volta ao Egito. César é sepultado. Naqueles dias, em uma pequena região na Ásia Menor, Pompeu conquista a Palestina e, considerando a rebeldia do hebreu, entrega a governança daquela terra sempre hostil à Síria, hoje destroçada pela guerra. E o Império Romano começa a entrar em decadência. Pompeu volta, Crasso abandona tudo e a anarquia toma conta de todo o império no mundo. De imediato se convoca um novo triunvirato. E nesse é apresentada a figura de Antônio, também da família de César. A presença de Caio Júlio César Otaviano, segundo alguns, descendente de Júlio, e mais um terceiro membro pela sua imensa fortuna. E agora há uma reviravolta histórica, porque as guerras se sucedem, os gentios, os guerreiros, começam a sonhar com a liberdade, porque é da história da humanidade a sede de liberdade. Nenhuma força pode obstruir a liberdade humana, especialmente a liberdade de pensamento. Mesmo quando a política arbitrária e dominadora impõe as suas leis grotescas de impedir a liberdade humana, o pensamento é livre para voar. E em breve, aquela decadência volta a tomar conta de Roma, quando o triunviro que se encontra na capital do país vence grandes batalhas na Bitínia e passa a governar com rigor jamais imaginado. Antônio, que estava no Egito, substitui César no leito de Cleópatra e tem gêmeos, mas de imediato ele parte para combater o próprio Otaviano e perde a guerra, retornando desolado para o suicídio, acompanhado agora de Cleópatra, que não vê um outro meio para sobreviver. E esse homem, Otaviano, era o antípoda do grande governante. Não era um biótipo militar, aquele tipo de governante poderoso. Era um homem frágil, descrevem seus biógrafos. A saúde também atacada. Ele sofria de uma dermatose que o obrigava a ter o corpo coberto de ataduras. Também era sujeito aos muitos resfriados, em razão das guerras e dos combates que o tornaram invencível. Então ele compreende que a única forma de governar Roma é através dos valores éticos morais. E estabelece que um governo feliz é um governo moralizado. E que a casa imperial deve ser a escola, o regimento, que serve de modelo para toda a nacionalidade. E impõe regras rigorosas. Ele próprio percebe que sua filha
Entregava-se ao deboche, a filha do imperador do mundo, insensata, e quando descobre que sua vida moral era perniciosa e censurável, expulsou-a, mandando para o exílio na ilha grega da Pandatária. Mais tarde ele descobriu que a imperatriz se utilizava de venenos, matando os escravos, para encontrar um meio hábil de libertar-se de inimigos políticos. E o seu caráter faz que ela mude de opinião, separando-se no tálamo conjugal e exigindo de fidelidade absoluta. Esse homem implantou em Roma a paz. O Império Romano deveria ter 670 anos. E nesse período, 2 vezes apenas, Roma esteve em paz. E o santuário da deusa Vitória, 2 vezes apenas teve as suas portas fechadas. Porque Roma era belicosa, mas porque, acima de tudo, o imperador era um homem de caráter ilibado, amante das artes, protetor da literatura, da poesia. Estabelece-se que no seu período não se reencarnaram na terra aqueles batalhões de conquistadores, porém filósofos, poetas, à semelhança de Salustio, Tito Livio, Mecenas, Virgílio, que cantavam aos deuses a glória da conquista da imortalidade. Narra o espírito Humberto de Campos, na obra ímpar A Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o venerando apóstolo da mediunidade, que muitas vezes o imperador, em pleno fórum, na tribuna de ouro, chorava quando Virgílio declamava, entre os seus poemas, esta exaltação: ó sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo nunca vejas nada mais belo do que Roma. Equivale dizer que Roma dominava a terra pela ética moral, pela ética das leis do primeiro código legal, as 10 leis romanas, a décime. E então, nesse momento de glórias, os historiadores modernos perguntam o que aconteceu com a humanidade. Não havia guerra em lugar nenhum. É que naquele momento, a criatura terrestre estava firmando um noivado com o reino dos céus, preparando a túnica nupcial para o consórcio com Jesus Cristo. É nesse momento que historicamente nasce, em uma gruta de calcário, próxima a Jerusalém, 7 quilômetros, e ali na terra de Judá, pelas tradições, aquele homem que o notável Ernesto Renan, cientista, filósofo, escritor, poliglota, denominará como o maior vulto da humanidade em todos os tempos. E merece considerar que Ernesto Renan era ateísta e estabeleceu que Jesus foi o ser mais notável da história, porque ele foi tão grande que não nasceu na história, dividiu a história antes e depois do seu nascimento. É fascinante a história deste homem, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Não havia sobrenomes. Era desta forma que Israel distinguia as suas pessoas. Maria,
de Nazaré. Simão, Jonas, filho de Jonas. Natanael, Elias. Natanael, filho de Elias. Maria de Magdala. E assim por diante. E aquele berço em uma gruta de calcário, onde se resguardavam os animais, no mês de abril, possivelmente entre 4 e 5 de abril, aquele homem, em uma criança, irá tornar a história da humanidade um repto para a própria inteligência da humanidade. Muitas vezes se confunde a data de nascimento de Jesus, que foi trazida pelos cristãos primitivos para o mês de dezembro, mas ele nasceu historicamente no mês de Nisan, março, abril, em um período mais ou menos frio, em uma noite transparente de céu infinitamente azul e de estrelas como diamantes incrustados no cosmo. Mas por que a humanidade celebra hoje, no mês de dezembro? Por uma questão histórica. Entre os dias 20 a 25 de dezembro, comemorava-se o solstício de inverno europeu. Equivalia a dizer o dia mais curto do ano, por causa do inverno. E em Roma, isso era 25 de dezembro. Era uma festa dedicada aos deuses, principalmente Baco, o deus dos vinhos, e os demais gozadores. E era uma festa chamada Bacanal, tão gloriosa que até os escravos recebiam liberdade naqueles dias para as extravagâncias, também chamadas saturnais, em homenagem ao deus Saturno. E eram festas vulgares. E quando o cristianismo tomou conta de Roma, os primeiros bispos, denominados pais da igreja, estabeleceram que aquele período era de barbárie, de concupiscência, de banalidade, e desejaram apagá-lo da história, e conceberam que, se trouxessem a data de Jesus para dezembro, a humanidade olvidaria as bacantes por uma data religiosa. E assim fizeram. Mas a humanidade é muito especial. Durante muitos anos, desapareceram as saturnais. Mais tarde, em plena Idade Média, Veneza começa o baile de máscara. As primeiras fantasias. Mais tarde, a Côte d'Azur, em França, estabelece o prazer. Portugal e Espanha criam os entrudos. E depois das conquistas e da colonização sul, norte e centro-americana, essas imagens dos entrudos vêm com as festividades animistas dos escravos. E surge o carnaval, que é a síntese de um pensamento. Carne nada vale. Então o carnaval é o aleluia. Estamos à véspera. Rei Momo está chegando hoje, mas o carnaval chegou antes, em praticamente todo o Brasil. Então esse carne nada vale são as saturnais. Mudou só de nome. E hoje estão mais animadas do que naquela época. Porque naquela época o máximo eram os vinhos e algum excitante. E hoje a cultura, através da química, gerou as drogas degradantes para a busca do prazer. Então, não adianta mudar a data do nascimento de Jesus de abril para dezembro, porque tanto dezembro, na sua data de aniversário, se trouxe Papai Noel.
E logo depois, o rei Momo, 2 idiotas. E ninguém se lembrou de celebrar o recém-nascido, mas isso não importa. Nasce este menino em abril e a humanidade nunca mais será a mesma. Ele tem uma vida normal. Ele nasceu em Betlehem de Judá, que era uma cidade da tradição, das profecias. O Messias nascerá nas terras abençoadas de Judá. E ele nasce exatamente em Betlehem, ali próximo. E vem mais tarde, quando tem entre 11 e 12 anos, para poder fazer o ofício generoso ao templo. E somente volta a Jerusalém a partir dos 28 anos de idade. A história deste homem é fascinante. Os biblioteconomistas asseveram que a pessoa mais biografada do mundo foi Napoleão Bonaparte. Escreveram sobre ele aproximadamente 250 mil biografias. Mas Jesus já ultrapassou 500 mil biografias. Nem todas a favor, é claro. Tem Jesus comunista, engraçadinho, naquela época não tinha comunista, mas arranjaram. O comunismo é do século, fim do XVIII para o XIX, da mudança da filosofia. Mas tem, eu li Jesus comunista, o Jesus socialista, o homem de Nazaré, 500 mil biografias. Então ele é um homem que incomodou a história em todas as épocas. A Biblioteca do Senado americano assevera que é o ser mais difícil de ser interpretado biograficamente, porque tanto existem centenas de biografias favoráveis como contrárias, e isso é muito bom. Ele era tão notável que incomodou aos desocupados, aos vadios, aos ociosos, que se voltaram contra ele, como hoje. Toda vez que alguém se destaca da massa, nós vemos as referências nas comunicações virtuais, no Face. Lá está ele no Face. Ele se torna uma figura feiçada, etc. E logo depois, aí estão as comunicações perturbadoras, as colocações mais absurdas. Jesus também experimentou a mesma coisa. Ele nasceu na terra. E aí, ele experimentou as mesmas acusações que nós hoje vemos nas manifestações e mensagens mentirosas. E a coisa ficou tão séria hoje que nós não sabemos mesmo mais como viver. Eu me encontrava ontem na cidade de Cascavel, em São Paulo, e cheguei a Salvador para poder dar um pulinho aqui, porque Salvador, Ceará, é um pulinho, afinal, baiano é cearense cansado. Era o cearense que ia para São Paulo, chegou no meio, cansou, ficou lá na Bahia. A cabeça grande, tudo direitinho, ficou lá na Bahia. E então me disseram, não viaje. Eu adoro essa gente assim, patética. E eu disse assim, por quê? Porque o Ceará está em guerra. Eu digo, então eu vou para a guerra. Mas qual foi a guerra? É que a polícia isso e aquilo outro. Na hora que saltar do avião é capaz de lhe matarem. Eu já me vi o Joano d'Arco do Espiritismo assassinado ali na saída do avião. Eu digo, olha, mas como na minha idade morrer não faz diferença, eu até que já estou demorando muito, deixa eu morrer heroicamente. Meu Deus, eu saltei, não tinha ninguém. Fiquei tão decepcionado. Tinha assim umas gotinhas de chuva para lá, para cá, mas cada um tem a recepção que merece. Muito bem. Então é a Face New, tá? Fake New. As mentiras, eu adoro essa palavra inglesa. Fake. Agora, quando você mente para mim, eu não mais desmoralizo. Mendacidade, não. Digo, fake, meu bem. É mais chique. E todo mundo sabe que é fake e não sabe que é mendacidade. O indivíduo mendaz é mentiroso. A gente tem a velha palavra. Mas muito bem.
Daí Jesus tem todo esse aspecto, mas ele é tão fascinante que cada dia ele é mais conhecido do que antes. No tempo dos Beatles, John Lennon, no auge de um momento de drogas, segundo a imprensa, declarou um jornalista: nós, os Beatles, somos mais importantes do que Jesus Cristo. E os religiosos ficaram muito ofendidos, porque a verdade sempre lhes agrada. Eram mais conhecidos do que Jesus Cristo, porque eles venderam milhões de discos aos maometanos, e não foi vendida nenhuma Bíblia aos maometanos. Desta forma, eles eram famosos, mas morreram, ficou somente Harrison, outro, e Jesus está firme, cada dia mais firme, apesar do Portal dos Fundos, que lançou um filme recentemente, e ele ficou ótimo, firme, belo. E é sobre este homem que nós vamos entretecer algumas considerações. Na história da literatura e da psiquiatria, a doutora Hannah Wolff, essa psicanalista alemã, importantíssima, escreveu uma obra dedicada a Jesus. Jesus, psicoterapeuta. Porque é o homem que criou a maior psicoterapia que a humanidade jamais tomou conhecimento. A psicoterapia do amor. Nós experimentamos as psicoterapias mais variadas, desde as agressivas, de esmurrar um travesseiro, de gritar na janela e dizer palavras chulas, até aquela outra da infelicidade, da depressão. Mas Jesus é o psicoterapeuta do amor, hoje reconhecido como a melhor maneira de gozar saúde. Quem ama é saudável. Quem ama é bonito. Quem ama não faz depressão. Quem ama conquista-se. E ao se conquistar, conquista ao mundo. E Jesus é o terapeuta. É o único personagem da história da humanidade que lança o amor como a base essencial da vida. Se, por exemplo, nós meditarmos a respeito de Siddhartha Gautama, o Buda, 900 anos antes dele, ele prega a compaixão. Compaixão, paixão afetiva e piedade compassiva. Se examinarmos, por exemplo, Lao Tse, Confúcio, aqueles pais do pensamento filosófico chinês não falam, de maneira nenhuma, em amor. Moisés, que nos dá a herança hebraica, fala sobre o amor rapidamente 2 vezes. Amar a Deus, amar a pai e mãe. Jesus é tão audacioso que fala amar àqueles que nos odeiam. Porque todo mundo que odeia é psicopata. É um transtorno de natureza esquizoide. É uma mania de perseguição interior, e então ele transforma o sentimento na ira, na revolta, no ódio. E está demonstrado cardiologicamente que a maioria das enfermidades cardíacas tem origem na emotividade dos indivíduos. E hoje o Instituto de Cardiologia Nacional e Mundial recomenda o outro, que toda vez que nós apresentarmos uma cardiopatia, deve-se examinar qual é a causa psicológica. Qual foi a razão do sentimento? Quais os inimigos que nós temos? Em um livro escrito por um judeu, intitulado Por que pessoas boas sofrem tanto? É o título do livro. Ele narra, por exemplo, na sinagoga de Manhattan, que era médico e vai ter um filho portador de uma doença das mais perversas do mundo. A criança não cresce. No entanto, a sua idade
Aos 5 anos é de um homem de 40 anos. Aos 15 anos é um homem de 80. E morre de velho aos 15 anos. Então ele vivia desesperado e perguntava, mas eu sou pastor, eu sou rabino. Pela manhã eu faço um batizado, à tarde eu faço um féretro. Porque pessoas boas sofrem. E a sua doutrina, que não tem a reencarnação para explicar a lógica, não dá a terapia conveniente. Então ele narra uma experiência muito curiosa, de que ele vai ficando à porta da sinagoga, tentando encontrar alguém que o ajude na terapêutica para o seu filho. E um dos mais notáveis cardiologistas norte-americanos, ao escrever um livro, O Sentimento do Perdão, ele fala com propriedade que um amigo seu íntimo apresentou uma problemática cardíaca e pediu-lhe para fazer uma cirurgia em campo aberto no passado, em peito aberto. E ele então conversou e disse, não faça a cirurgia. Porque o seu problema cardíaco é do seu temperamento. O que é que você fez de errado ultimamente? Ele disse, bem, eu estava na sinagoga e o nosso rabino é inexperiente. Eu me revoltei, porque ele não tem condição de ser rabino em Manhattan. Todos nós temos mais cultura do que ele. Então eu humilhei publicamente. Ele estava substituindo um velho rabino. E fiquei com ódio dele até hoje. E que fez o rabino? Humildemente silenciou. Pois bem, eu só farei a cirurgia a você se você voltar à sinagoga e de público pedir perdão ao rabino. Porque o rabino não tem culpa do seu mau temperamento. Ele pode não ter cultura, mas é a função dele. Você tem cultura, mas não tem caráter. Então, cada qual tem uma área em que ele é forte e outra em que ele é frágil. Então, o amigo diz assim, morro, mas não lhe peço perdão. Então, vai morrer, meus parabéns. Vou preparar o atestado de óbito e fico esperando a data. E ele foi a outros cardiologistas em Manhattan e todos se negaram, porque o seu sentimento de rancor era responsável pela problemática cardiológica. Depois de um mês, sentindo muitas dores, ele disse, mas nós somos amigos íntimos, somos irmãos. O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Mas então eu vou chamá-lo e vou pedir perdão à parte. Não, vai pedir de público, porque você humilhou de público. E pede à parte e continua você com vantagem. Tem que pedir perdão de público. Então eu não peço. O problema é seu. O problema é seu. E ele foi piorando. E a mulher, que o acompanhava na segunda visita médica, disse, eu só estou esperando que ele faça a cirurgia. Ele então perguntou, por quê? Para lhe abandonar depois. Porque viver com você é um terror. Mas se desista a mim, digo agora, vou aproveitar. Porque a mulher é assim, ela não aproveita nunca, coitada. Vou aproveitar o drama e vou dizer quem você é. Você é insuportável, temperamental, grosseiro. Eu lhe amei muito, mas agora ando louca para me ver livre de você. E não largo, porque se você morrer do coração, vão dizer que fui eu. Eu vou esperar que você morra por outro motivo. Ou fique bom, aí eu me liberto. Ele diz, mas você me odeia a esse ponto? Não, não odeio. Desprezo. Porque odiar é o amor que está doente. E desprezar é o amor que morreu. Eu estou livre. Eu olho assim para você como um pedaço de papel. Um jornal de ontem. Já notaram que o jornal de ontem não tem nada para dizer hoje? Ele ficou escandalizado e olhou para ela, quer dizer que você... eu também sou gente. Apesar de ser mulher, eu também sou gente. Naquele tempo que se achava que não era. Mas sempre a mulher foi que dirigiu o homem. Sempre foi superior ao homem. Tão superior que o homem tinha raiva, porque era inferior. É o jogo psicológico. E então, uma semana depois, ele disse ao colega,
ou você me opera ou eu morro de qualquer forma, então vamos morrer. O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão agora à sua mulher. Imagina que momento de glória para ela. E ele pediu, porque no fundo ele amava, mas amava a seu modo. E nós não podemos amar a nosso modo, porque às vezes maltrata o outro, a nossa frieza, a nossa indiferença. Quem é que quer estar amando alguém que chega em casa e não diz nada? Há uma expressão brasileira que eu gosto muito, é baiana, não sei se tem aqui no Ceará. Ao invés de conversar, guguna, isto é, chega, ninguém entendeu nada, né? Gugunu, não disse a palavra. Ele chega e diz assim, meu bem, não gugune, peça perdão de joelho. É porque a mulher aproveita sempre, coitada, e tira o couro quando pode. Mas acalma-se e dá um perfume francês. No outro dia, um perfume francês resolve a questão. E ele pediu perdão, honestamente pediu perdão ao rabino, operou-se com êxito total. E melhor, tornou-se um extraordinário hebreu no cumprimento dos deveres e um marido excepcional. Certo dia, assim, no tom de brinquedo, quando o médico foi almoçar na residência deles, ela disse, doutor, me arranja outra doença para ele, para ver se ele pode pedir perdão de outras coisas. Jesus falou desse amor, mas é um amor de transcendência. Freud descobriu isso no século XIX. Mas como ele pertencia à escola psiquiátrica hebraica de Viena e era materialista, ele optou por denominar o amor como sendo um fenômeno da libido, uma manifestação sexual. Mais tarde, ele dá à libido uma expressão imensa de prazer. Qualquer prazer é o prazer de libido, com experiência na área sexual, a atitude libidinosa. Mas Jesus fala de um amor que transcende, de um amor que nos leva à plenitude, à felicidade. Quando ele estava sendo julgado no pretório, Pilatos, que era um covarde, representava César, a quem temia, vai julgá-lo. E a sua esposa de Pilatos diz, cuidado com este homem. A noite inteira ele me perseguiu em sonhos. Olha que fenômeno. Fazendo lembrar o sonho de Calpurnia, porque a mediunidade é uma faculdade neutra, é um sexto sentido que todas as pessoas possuem, como assinava o emérito fisiologista francês Charles Richet. E é como estabelece Allan Kardec o nível dos médiuns. É uma faculdade orgânica, que Richet chamará o sexto sentido, e que Allan Kardec denomina como mediunidade, faculdade de que está entre dois pontos, em duas vibrações. Ela diz a ele, cuidado com esse homem, ele me perseguiu a noite inteira. E Pilatos, que era covarde, teve medo. E tentou salvá-lo, mas não teve coragem de enfrentar o sinédrio, os traiçoeiros, aqueles indivíduos hipócritas que cuidavam mais da roupa do que do caráter, a roupa branca e o caráter como um túmulo cheio de cadáveres. Então ele estava amarrado, havia sido lapidado, 72 chibatadas, 2 que o chibatearam nas pernas e no torso, nas costas, para poder a hemorragia preparar para a morte. E estava enfraquecido, as mãos atadas às costas. Então Pilatos tinha curiosidade de ver a audácia deste homem, que não curvava a cerviz, que ali estava belo, apesar de toda a face marcada pelos hematomas. Então, Pilatos disse, tu és rei, os teus anjos virão libertar-te. E ele disse suavemente, rei eu sou, mas não é deste mundo. É de uma outra dimensão. É de uma dimensão que somente as mentes avançadas podem penetrar. Como hoje, na física quântica, na biologia, na química profunda,
Nas matemáticas, nem todos nós podemos penetrar as sutilezas, nem Einstein. Muitas vezes, nas equações, Einstein pedia a Fermi, o matemático italiano, para poder operar as próprias fórmulas que ele criava. Então, há essa sutileza grandiosa. E ele pergunta, mas o que é a verdade? Definir a verdade. Hoje, psicologicamente, nós sabemos que há 3 verdades. A minha verdade, aquilo que eu alcanço, que é a minha verdade, a sua verdade. Porque cada um de nós tem um nível de consciência. Cada um de nós vê qualquer coisa com as tintas da sua consciência e não da consciência alheia. E a verdade que paira acima de nós, aquilo que seria a verdade real, nós expressamos a verdade relativa. Há até uma imagem muito curiosa a respeito da verdade ou da religião. Conta uma lenda que Deus pegou um espelho e jogou sobre a terra. E o espelho, ao cair, quebrou-se. Então, cada pessoa pegou um pedaço do espelho. Pegou um pedaço da verdade. É a sua verdade, mas não é a verdade inteira. Não é um holograma. E a verdade absoluta é a transformação do ser para melhor, quando ele pode refletir a bondade, a justeza, como Allan Kardec descreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Homem de Bem. Ele define com a magia literária impressionante. Pois bem, quando Pilatos lhe pergunta o que é a verdade, ele não responde, porque aquele homem era um guerreiro, era um administrador de Tibério César. O que é que ele entendia de filosofia transcendente? Jesus olha para ele e olha para o infinito. Então um soldado, servil e vulgar, desejando ser agradável ao seu esbirro, ao seu chefe, dá uma bofetada na cara de Jesus. Achou que Jesus desrespeitou a autoridade. Então Jesus tranquilamente não reage. As mãos para as costas atadas, a cabeça balança, e ele se volta para o atrevido covarde, porque bater na cara de um homem é um ato de covardia, e bater no homem amarrado é demais covardia. Então Jesus pergunta suavemente, soldado, por que me bateste? Se eu falei a verdade, por que me bateste? E se eu falei errado, aonde está o meu erro? Então o soldado teve um choque filosófico. Há um mês eu li uma frase de Martin Luther King Jr., que me impressionou bastante. Eu nunca tinha lido essa frase. Você deseja ganhar o inimigo? Diga-lhe a verdade. Aí o indivíduo, um amigo vem, o que é que você acha de tal coisa? E nós contornamos. O ego é muito hábil. Nós, então, damos uma justificativa, agradamos a pessoa, e aí o amigo diz, muito bem, diga a verdade para ver. Mas o que é isso? Isso está contra mim? Não, você me perguntou, e eu lhe respondi. Então, a verdade tem essa sutileza. A grandeza, portanto, de Jesus, a mim, me fascina, porque ele não ficou com raiva do soldado. Eu perguntaria ao soldado, mas eu perguntava com os dentes travando. E ele dizia assim, soldadinho miserável, por que você me bateu, seu canalha? Jesus não, soldado, por que me bateste? É a pergunta de quem auto-superou-se. Então, esse Jesus é o homem que venceu a história da humanidade. Toda a sua vida é um poema de abnegação, mas ele não é efeminado. A ânima nele é igual ao ânimos da psicologia de Carl Gustav Jung. Ele é bom, é gentil, mas não tem nada de efeminado. Ele é severo, mas não é bruto. Ele se volta para o fariseu e diz, raça de víbora, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? A severidade desta frase é muito profunda. Nós dizemos isso, mas dizemos trêmulos de raiva, as mãos frias, a espuma dentária abundante e os olhos brilhando. Ele não, numa boa.
Até quando eu vos suportarei, hipócritas? Então, esse homem é a síntese daquilo que Jung denomina como arquétipo, a ânima e o ânimo do indivíduo. Todo homem tem a ânima, a parte doce, a parte gentil, não a parte feminina tecnicamente, mas a parte dos hormônios femininos. E toda mulher tem a parte dos hormônios masculinos, sem perder a sua feminilidade. Quando há predominância do hormônio diferente da anatomia, há uma questão agora de assunção da sexualidade. Já é um outro problema dentro de uma outra pauta. Então, Jesus é aquele biótipo que vê uma mulher adúltera, condenada. Ela foi pegada pelo marido, traindo o marido dentro de casa, no seu leito. É algo ainda hoje, que já está na moda, mas ainda é reprochável. Apesar da moda, é reprochável. Agora imagine, há 2000 anos, que por muito menos a mulher tinha que ser apedrejada até a morte. E ela foi pegada pelo marido, que era outro covarde. Ele a deixava, ia divertir-se. Então abriu a porta para que ela se divertisse também. Porque o direito de um é direito de outro. Embora o nosso direito não nos faça descer, mas sim subir, nem todos têm valor moral para manter a estrutura. Então essa mulher vai levada para Jesus. E eu me coloco muito como se fosse eu, se trouxesse para mim. Ele estava em Jerusalém, aquele sol de meio-dia, e aquela multidão agarra a pobre mulher, batendo-a, porque os covardes sempre aproveitam dessa hora para mostrar sua pequenez, rasgando-a, desnudando-a, produzindo hematomas no corpo, e jogam na praça. E vem Jesus. Eles seguiam Moisés para esse crime, apedrejada até a morte, na porta do templo que tinha uma madeira na qual se atava o paciente para morrer apedrejada. Mas quando eles viram Jesus, logo maquinaram uma armadilha. Jesus pregava o amor, pregava o perdão. E agora? Eles então quiseram pegar Jesus com uma sutileza. Levaram a mulher, jogaram-na, fizeram uma roda e perguntaram: Senhor, Moisés diz que as pecadoras devem ser lapidadas, e esta mulher foi pegada agora pelo marido. O marido estava ali, cara de pau, fingindo muito sofrimento. E os amigos também aplaudindo. Ora bem, só tem adúltera, porque tem adúltero. Mas naquele tempo, a mulher é que era frágil. Muito bem. E tu dizes que nós devemos perdoar. Olha que armadilha. Eu me pergunto, o que é que eu responderia? Qualquer resposta, ele desagradava a uma parte. Ele olha para todos e é muito curioso. E começa a escrevinhar no chão, na poeira. Diz o Evangelho apócrifo que cada um que olhava, ele dizia o caráter, ladrão. Se fosse agora no Brasil, ia dar uma trabalheira, viu? Porque era tanto, mas deixa para lá. Ladrão. Aí o cara ia sendo. Outra, mentiroso. Outra, falsante. E daí a pouco todo mundo foi embora. E ele perguntou à mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha, não tinha ninguém. Foi embora. O Evangelho é muito curioso assim. Dos mais velhos para os mais moços, que é dos mais velhos tinham mais pecados. Hoje não. Pelo amor de Deus, os mais jovens têm mais pecado do que o veterano aqui, de 92 anos. Então, muito curiosamente, ela disse: Senhor, eles se foram. Notem o diálogo, ipsis verbis. Ninguém te condenou? Não. Então, eu também não te condeno. Porque Jesus, ela deve ser punida. Porém, por aquele que dentre vós esteja isento de pecado. Quer dizer, castigar a mulher errada, mas uma pessoa que não tivesse erros. E a turma ali era depravada mesmo. Era só fingida. Cada um foi saindo e ela ficou a sós. Então Jesus olha para ela e diz: eu também não te
acuso. Dizem os inimigos do cristianismo que ele concordou com o adultério. Mas é que as pessoas não sabem ler. Eu não te condeno é uma coisa. Eu não concordo contigo é outra coisa. Eu não concordo, embora eu não te condeno, porque o problema não é meu, é teu. É de uma grandeza este homem. Ele não combatia a pobre mulher. E narram escritores evangélicos que ele foi para Betânia, a 6 quilômetros de Jerusalém, para a casa de Lázaro, Maria e Marta, que eram seus amigos. Era uma casa modesta. Betânia fica no alto da cordilheira da Judeia. E então ali há muitos rosais. As casas são muito belas, todas elas de pedra vulcânica. E aí Jesus foi para lá. Naquela noite, a mulher que não foi apedrejada tentou descobrir para onde Jesus foi. E foi ao encalço. Encontrou Jesus no pátio da casa. Então ela disse: Senhor, eu venho para esclarecer. Eu não sou uma pecadora. Meu marido era um homem muito bom para comigo. Eu me acostumei a ouvir-lhe as considerações, as palavras de ternura, os cânticos de amor. De repente, ele mudou. Passou a visitar os bordéis, a não cumprir os seus deveres matrimoniais. E eu experimentei solidão. Mas eu amo meu marido. Eu me lembrava da sua ternura. E um dia ele levou para nossa casa um amigo. E o amigo começou a me dizer o que antes ele dizia. E eu caí na cilada, com a alma triste, solitária, saudosa, escutando aquele homem dizer-me coisas que eu anelava por ouvir. Eu não estava ouvindo o estranho, eu estava ouvindo o meu marido. E quando eu me permiti estar com ele, não foi a ele que eu me entreguei, foi ao meu marido. Esta sutileza psicológica é notável. E todos nós, quantos de nós amamos uma pessoa estando com outra? Quantos de nós, em determinado momento até de alegria, ficamos felizes com A, pensando em B? É normal, é da estética mental, é da nossa própria energia sexual. Então ela se traiu a si mesma e disse a Jesus: então eu te quero pedir perdão, eu não sou uma mulher vulgar. Ele expulsou-me de casa, eu não tenho para onde ir. Mas eu vim agradecer-te. Eu nunca cometerei qualquer outro delito. E narram as escrituras que esta mulher desapareceu de Jerusalém. E foi aparecer na cidade de Petra, no deserto, perto do Iraque, Irã. Para quê? Para cuidar das pessoas que eram vítimas do deserto imenso, das febres. Ela abriu uma casa de socorro em homenagem a Jesus. E um dia ela recebe alguém trazido em delírio febril. E ela olha e reconhece, era o marido. Ele estava delirante 10 anos depois, e ela o acolhe. E daquele delírio ele fala que estava procurando a única mulher a quem realmente ele amou. Porque nós temos isto. Muitas vezes amamos exclusivamente, mas a mente, o vício, o ambiente sociológico, as circunstâncias nos empurram, mas lá no íntimo a gente ama a outra pessoa. Eu me lembro de Jung, o pai da psicologia analítica. Ele tinha muitas companhias e a sua mulher Eva era notável, sabia, desculpava, amava ao pai da psicologia profunda. E quando ela morre, ele lhe faz uma carta. Eva, tu foste a única mulher a quem eu amei. A tua grandeza, a forma com que me trataste, tu és verdadeiramente a mulher dos meus sonhos, da minha vida. E a partir daí,
manteve a castidade sexual. Por amor a Eva, a quem ele traiu dezenas de vezes no seu consultório. O amor tem esses jogos e as nossas emoções. Quantas vezes nós fazemos A o que gosta de fazer a B? Então, essa psicologia da mulher chamada adúltera, porque ninguém se lembrou do adúltero, nem se lembrou do marido negligente. Ela desobedeceu à fidelidade porque teve carência. Carência é sede. E nem todo mundo aguenta a sede. É uma questão de resistência moral. A gente pode beber a melhor água em uma taça de cristal, mas com sede a gente bebe em qualquer vasilhame, até na concha da mão, até a água lodacenta, porque a sede pede o líquido refrescante. Assim a carência emocional. Quantos de nós nos enganamos porque no íntimo nós somos carentes? Quantas vezes fazemos por transferência, abraçamos alguém, mas o nosso anelo era abraçar outrem e vice-versa. Então esse homem, Jesus, na área da psicologia, é o maior terapeuta da humanidade, como disse a doutora Ana Wolff. Dessa forma, nós vamos entrar agora na psicologia de Jesus, esse modelo e guia, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec. Mas o tempo aqui no Ceará corre muito. Já passou 1h20. Então, nós vamos dar uma pausa, um coffee break de 30 minutos e continuamos.